Seja muito bem-vindo ao meu canal de palestras espíritas. O tema desse vídeo é um convite ao bem. Agradeço a Deus a oportunidade para realizar esse pequeno trabalho e agradeço a todos vocês que têm assistido os vídeos sem se inscrito em meu canal. Um convite ao bem. Todos os nossos dias, eles são repletos de convites. São convites dos mais variados. Convites à preguiça, ao desequilíbrio, convite ao trabalho, convite ao bem. Dependendo da nossa condição espiritual, atenderemos ao convite que está mais próximo de nós. O deixar para depois tem perturbado a humanidade ao longo de sua história, impedindo realizações plenamente possíveis, mas que são quase sempre deixadas para depois, causando dissabores e arrependimentos. O desequilíbrio vem testando nossa quase sempre pouca vontade em vencer as más tendências. E, pelo que podemos observar, em nossas relações, as nossas atitudes, esse desequilíbrio vem se impondo bem mais. Lembrando que o vídeo não é um vídeo pessimista, muito pelo contrário. É um vídeo otimista. Por isso, mais uma vez, nos lembramos dos convites que são feitos sempre para nós, mas que nós aceitemos o convite para o bem. O trabalho, ele tem proporcionado um prolongado desenvolvimento que modifica lentamente as estruturas da sociedade, tornando-a mais confortável e gratificante. Quando eu poderia imaginar que um dia estaria produzindo vídeos e colocando-os, postando-os na internet, jamais poderia imaginar que um dia isso poderia acontecer, mas aconteceu, e ainda nessa encarnação, visto que eu sou um idoso já. E na minha juventude, quando eu era bem jovem, não existia nada disso e hoje existe. Tudo graças ao quê? Ao trabalho. Mas essa ferramenta ela pode ser usada para o bem, mas pode ser usada para o mal. Por isso que a gente sempre convida a todos para o bem. O convite ao bem é aquele que em todas as épocas representa a fonte sublime de Deus, consolidando os seus valores morais. Não importa onde estamos e sob qual condições vivemos, pois o convite ao bem nos aparece sempre, desafiando a preguiça, o desequilíbrio que sorrateiramente tentam se instalar ou sorrateiramente se instalam em nossa mente. Por isso que atender ao convite do bem, quando ele vier, é oportunidade valiosa para consolidarmos o processo de aquisição dos valores morais iniciados na infância, pela bondade de Deus. No período infantil, o convite sublime é feito diariamente pelos pais através do carinho dos primeiros passos, das primeiras leituras, das primeiras lições de solidariedade familiar. Não é muito comum isso acontecer ainda, mas esse é o correto, é o certo que deveria acontecer nas famílias. Anos a fio, o convite é repetido através do sentimento religioso, do grupo de amigos, da escola, que ensina que as conquistas intelectuais exigem esforço e perseverança. Nada é fácil na vida, mas tudo é possível. Infelizmente, ainda são poucos aqueles que, ao atingir a idade de se responsabilizar pelos próprios passos, atendem o chamamento sublime. Poucos atendem o chamamento sublime, preferindo quase sempre ocultar ou escutar os apelos da natureza inferior. Quantos é que atingem a madureza física sem compreender que a vida é constituída de lutas tenazes?
A vida é trabalhosa mesmo. A vida é feita de vitórias e de derrotas. A vida é feita de vitórias e de derrotas, de quedas, mas de erguimentos também. Ela é feita de lágrimas, mas de sorrisos. Ela é feita de dores, mas também de alegrias. Tudo isso, porém, é parte do processo de evolução e crescimento espiritual. A oportunidade ou as oportunidades prosseguem aparecendo em nossa vida, pois nós, os filhos de um Pai amoroso e justo como Deus é, nós somos impelidos de forma decisiva a atender o convite do bem. Sim, um dia todos seremos bons espíritos. Por que não fazermos isso agora? Se estamos banhados pela luz dos ensinamentos de Jesus, atendamos ao convite do bem e certamente afastaremos de nós os desequilíbrios e desencantos tão comuns na vida dos que têm os olhos fechados para a vida espiritual. Não devemos esperar pelas dores para atender o convite fraterno do bem. Se o Evangelho de Jesus está repleto de lições, mostrando os nossos irmãos aceitando de imediato a vida de lutas para a implantação do reino de Deus. Lembremos dos primeiros contatos de Jesus com os apóstolos. Jesus os convidou a acompanharem e eles acompanharam Jesus. E tiveram uma participação extremamente importante na implantação dos ensinamentos de Jesus aqui em nosso planeta. Se a maioria de nós caminha para Deus sob as dores dos desatinos cometidos anteriormente, façamos uma reflexão de como modificar esse quadro que causa infelicidade, traz desequilíbrios e junto vem o sofrimento também. Já sabemos que somos os construtores da nossa vida. Ah, eu não sabia disso? Pois saiba, nós somos os construtores da nossa vida. E se temos que reclamar da nossa vida para alguém, reclamemos de nós. Porque a vida será melhor se tomarmos direção correta, nos caminhos escolhidos. E será pior se escolhermos os caminhos errados. Porque a gente vai ter que retornar. Porque um dia todos seremos bons espíritos. A claridade faculta a visão, a elevação mostra o caminho, sem obstáculos. O bem tem como consequência a paz e o equilíbrio. Por isso, atendamos ao convite do bem, para que possamos construir uma sociedade melhor, onde a harmonia e a fraternidade sejam os caminhos naturais. E Deus nos dá essa oportunidade diariamente, porque nós vivemos em sociedade, convivemos com as pessoas. Então, ao caminharmos numa rua, se encontramos alguma coisa atrapalhando a passagem, não rodeemos, tiremos do lugar aquilo. Isso quando nós temos condições de fazer isso. Mas às vezes você vê um saco de lixo que está no lugar errado, coloque no lugar certo. Façamos aquilo que tenhamos condições de fazer, sempre pensando no outro, no bem, que temos condições e capacidade de realizar. Sejamos cidadãos em todos os momentos, mas não sejamos aqueles reclamões que nem mesmo podem ser considerados cidadãos, porque o verdadeiro cidadão é aquele que cuida do ambiente onde ele vive, independente de não ser obrigação dele, mas aquilo que ele pode fazer, ele faz. Coloca as coisas nos lugares e tudo. É fácil? Não é fácil. Mas isso são os convites ao bem, que não podemos ignorar. Aproveitemos a oportunidade de estarmos
com a nossa capacidade intelectual e espiritual totalmente em nossas mãos. E façamos sempre o melhor que pudermos. E aceitemos o convite do bem. Pensemos nisso. Reflitamos sobre isso. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção de todos vocês. Fiquem bem, fiquem em paz.